Olá, senhor secretário de Segurança Pública. Eu me chamo Rubens Souza Carvalho. Atualmente, respondo pelo registro SD 37.01.201/07. Venho por meio deste apresentar o meu pedido oficial de demissão, considerando-me incapaz de prosseguir no posto de soldado da corporação. As circunstâncias que me levaram a essa decisão seguem no relato explicativo abaixo. Segunda-feira, dia 14 de abril de 2014. Eu estava de guarda naquela noite. Era uma noite comum, como todas as outras. O vento soprava normalmente, como em todas as noites. Eu estava sozinho no departamento de polícia, quando recebi uma ocorrência de possível ataque de animal selvagem, o que por si só já era bastante estranho, pois por mais interiorana que fosse a cidade e localizada às margens de uma área florestal grande, não havia nenhum relato de ataque de animais na região. Porém, entretanto, apanhei o meu revólver municiado, carreguei a escopeta e apanhei as chaves da viatura, e saí para o encontro da ocorrência. Ao chegar na rua do ocorrido, avistei pessoas com paus e faca nas mãos, e mais uma viatura no apoio. Eu logo desembarquei com a escopeta em mãos. Caminhei cauteloso em direção à guarnição e aos civis, enquanto observava ao redor, e eu logo vi a casa do solicitante aberta. A porta da frente estava no chão com traços de arrombamento, janelas quebradas e vidros estilhaçados. A esposa do solicitante chorando e o seu marido sendo atendido por uma ambulância do SAMU, que acabara de chegar. Fiquei surpreso e comecei a me questionar sobre o que tipo de animal poderia fazer aquilo. Ao me aproximar do tenente Rafael, que chegara junto comigo ao apoio da ocorrência, eu perguntei o que havia acontecido. Ele me olhou nos olhos, pôs as mãos sobre os meus ombros e disse que a noite seria longa, e que eu deveria interrogar a esposa do solicitante e tirar as minhas conclusões. E assim eu fiz. Boa noite, senhora. Eu sou o soldado Rubens. Eu vim ajudar a senhora. A senhora pode me falar o que houve? A moça me olhava atônita enquanto eu me apresentava. Ela parecia estar em estado de choque. Ainda assim me respondia normalmente. Moço, eu já falei para o outro soldado. Expliquei que nós estávamos em casa conversando normalmente. Então escutamos como se algo pulasse a cerca do fundo do quintal. O meu marido, por medo de ser um bandido, trancou a porta e as janelas, apagou a luz e nos mandou para o banheiro. Ele apanhou uma faca na cozinha e ficou olhando pela brecha da porta. E eu o observava pela porta do banheiro, quando algo se jogou contra a porta. Aquilo era imenso, imenso! O meu bebê, de 6 meses, começou a chorar e a coisa tentava entrar em casa com mais fúria. O meu marido viu o que era e ele praticamente travou. E logo a coisa rodeou e se jogou contra a porta da sala. O som era estridente, era uma mistura de urros e grunhidos. Não dava para dizer o que era. A porta veio abaixo, e na segunda investida da coisa, o meu marido sabia o que aquilo queria, e foi para cima do bicho com a faca. A coisa mordeu ele e jogou ele na parede. Eu gritei, clamando pelo socorro de Deus. E parece que Deus me ouviu, e a coisa saiu urrando, uivando e grunhindo. Era uma coisa horrível, não tem como explicar o que era aquilo. Eu a interrompi, por considerar que a moça não estava em condições de dar o depoimento no momento. E eu pensava comigo mesmo. Essa mulher deve estar delirando por conta do trauma. Provavelmente alguém entrou aqui e ela deve estar passando pelo trauma. Entretanto, eu como um bom policial, eu não iria discriminá-la. Eu não era psiquiatra e nem estava ali para julgar a veracidade da sua história ou relatos. Mas como eu iria colocar aquilo no formulário de ocorrência?
Preenchi como sendo ataque de animal selvagem, não especificado. Desconsiderei o depoimento da vítima por achar que a mesma não estava em condições de depor. E as características atribuídas pela esposa do solicitante ao animal que supostamente havia invadido a sua casa era no mínimo controversa, para não dizer insana. Entretanto, eu não podia menosprezar o fato de que algo havia invadido a casa do solicitante. Enquanto eu preenchia a papelada na viatura, o tenente se aproximou. Rubens, você acha que estamos mesmo falando de um lobisomem? Quer dizer, essas coisas não existem, né? O tenente falava com a voz abafada pelo cigarro que ele acabara de acender. E ainda sentado no capô da viatura, ele olhava para as matas ao redor da casa, esperando por uma resposta minha. Eu simplesmente ri de canto. Meneei a cabeça em negação, saindo da viatura e olhando para o tenente, eu disse: Tenente, com todo respeito, se eu for considerar essa hipótese, eu preciso de pelo menos tempo para investigar a fundo. Seja um ataque de animal ou uma tentativa de latrocínio, ou até mesmo uma besta demoníaca. O nosso dever como policial é proteger essa família, certo? E para isso, eu preciso saber o que houve. Saí da viatura em direção à casa para dar uma última olhada antes do pessoal da Polícia Civil chegar. Enquanto eu caminhava, o tenente disse que eu ficaria responsável pelo caso e que deveria me reportar somente a ele. E completou com um ar: Deus que nos proteja, soldado. Eu encarei de rabo de olho e prossegui com a averiguação do local. Enquanto averiguava, lembro de pensar em tom de deboche. Meu Deus, a minha proteção está na minha cintura com 12 balas e muita coragem. Eu fui criado em berço católico e religioso, mas após perder os meus pais para um maluco alcoólatra dirigindo, eu percebi que não existe Deus, ou o diabo, anjos ou demônio, mas existe sim seres humanos burros e mal intencionados. Esses sim são os demônios de nossas vidas. Deste dia em diante, eu descartei uma possível deidade em minha vida. Eu não faço o tipo que questiona a religião alheia, mas também não sou obrigado a concordar com todas as baboseiras que me falam. Naquela noite, não encontrei nada além do esperado para um cenário de ataque de animal. Coletei alguns pelos e saliva que parecia ser do animal e pedaços de unha na porta arrombada. Coletei o material para poder enviar para análise e tirei algumas fotografias. E logo em seguida, a polícia investigativa chegou ao local. Eu me dirigi para a viatura e voltei para o departamento de polícia. No caminho, eu notei algo que não havia notado. Próximo a um campo de futebol, nas proximidades do acontecido, havia um acampamento do que parecia ser de ciganos. Então eu estacionei a viatura, destravei a arma e a deixei a ponto de um saque rápido. Pelo que se sabia, o povo cigano tende a ser violento com estranhos. Eram algumas barracas com adereços no topo. Algumas pareciam mais umas tendas. Estavam todos em silêncio, mas era claro que estavam todos ali. Do pouco se ouvia parecia estar orando ou rezando para alguma coisa. Boa noite, senhores e senhoras. Eu me chamo Rubens, sou soldado da Polícia Militar da cidade. Eu preciso que se identifiquem. Eu não quero invadir e nem mesmo atrapalhar o seu culto religioso. Só quero notificá-los. Todos se silenciaram e pareciam me observar. E de repente avançou um homem. Ele apareceu e se identificou como sendo Diego, o líder do acampamento. O homem parecia apressado e preocupado com algo. Senhor, nas imediações houve um ataque de animal selvagem. Feriu um senhor adulto e deixou uma moça traumatizada.
Não se preocupe, só estou lhe notificando que essa zona não é segura. E aconselho o senhor de levar sua parentela para outro lugar. Eu dizia para ele com a mão no coldre e olhando para os outros, esperando uma suposta emboscada daquele povo estranho. Eu era um completo babaca preconceituoso. Diego logo disse: Policial, Kali olha por nós nas noites mais densas e nos dias mais claros. Ela conhece os mistérios ocultos da floresta e tudo que nela habita. Ela conhece o segredo e o coração perverso dos homens. Não se preocupe, estamos todos a salvo, policial. Mas, e você, policial? Quem vai te salvar? O homem caminhou em minha direção, como se não tivesse medo que eu disparasse contra ele. Rapidamente, eu saquei a minha arma e pedi que ele se mantesse longe de mim. Policial, o que o protege nessas noites difíceis? Você não é agressivo, eu sei que não. Conheço homens agressivos, e esse não é o seu caso. Você está tão amedrontado quanto a mulher, mas não quer admitir que está. Se cuide, policial. A escuridão da noite guarda mistérios que ninguém pode explicar. Tenha cuidado. O homem disse olhando no fundo dos meus olhos e despertando-me para o fato de que realmente eu estava em péssimas condições. E essa história de fera, seja ela um animal selvagem ou aquela loucura de besta dos infernos, não importava o que era. Isso estava me assustando muito. Recuei para a viatura, mas sem perder o homem de vista. Observei que todos os ciganos do acampamento me olhavam das barracas. Eles pareciam assustados. Entrei na viatura e saí dali o mais rápido possível. Durante o caminho, eu pensava em como aquela situação tinha sido estranha. O homem praticamente havia me desafiado, chegando tão perto e falando aquelas coisas estranhas. A minha espinha gelava e as mãos soavam frio. A constante sensação de que eu estava sendo observado durante o caminho aumentava a minha preocupação. Ao chegar no departamento, eu apanhei o material coletado para análise e desembarquei rapidamente da viatura. Entrei no departamento, mas sempre de costas, sem coragem para me virar. Jamais havia passado por algo assim. Um medo constante e a sensação de que algo me acompanhava e que se eu não me virasse, aquilo me atacaria. Só me senti seguro quando entrei no departamento de polícia e tranquei as portas. Me sentei de frente do computador e fiquei pensando nas coisas que o homem me disse. Eu lembrei que ele disse que Kali olhava por ele, então abri a internet e fui pesquisar quem é Kali. E logo vi uma página que dizia o seguinte: Kali é a verdadeira representação da natureza e é também considerada, por muitas pessoas, a essência de tudo e a fonte da existência do ser, deusa da morte e do ego. É a esposa do deus Shiva em algumas culturas. Já segundo os Vedas, Shiva é transformado em Kali, que seria um de seus lados para trazer o fim, segundo o tantrismo. É a divina mãe ou pai do universo, destruidor. A de toda maldade é representada como uma mulher exuberante em uma parte da Índia, em outra como mulher exuberante de pele escura ou azul, que traz um colar de crânios em volta do pescoço e uma saia de braços decepados, expressando, assim, a implacabilidade da morte. Então, o cigano estava falando de uma deusa, e não de uma pessoa. Enfim, Kali era a deusa dos ciganos. Entretanto, como ele sabia o que eu estava sentindo? Passei a noite pesquisando sobre a cultura cigana, as suas lendas e as suas auras místicas. Enfim, eu aprendi muito sobre aquele povo. Lá pelas 4 da madrugada, a minha curiosidade me fez pesquisar sobre lobisomem cigano
Eu não acreditava que aquilo existia. Mas se tinha um povo cigano ali, eu deveria saber de suas loucuras e delírios. Vai que algum daqueles homens é mentalmente doente e acredita ser um lobo? Isso precisava ser esclarecido. Seria um jeito de descartar a hipótese de uma besta. E se os ciganos tinham acabado de se tornar os meus suspeitos número 1 da lista, eu deveria saber o que aquele povo pensava. Logo eu encontrei um artigo sobre licantropia, segundo os ciganos. Licantropia nada mais é do que a forma espiritual de certos espíritos que se encontram em vibrações mais densas, tendo a forma meio homem e meio lobo, realizada por espíritos trevosos, aqueles com dom de manipular outros espíritos via hipnose, sendo que é necessário que o espírito que será manipulado aceite essa transformação. Normalmente, este fenômeno somente ocorre com espíritos que se encontram nos umbrais, lembrando que somente com espíritos em fases de involução, que é o oposto da evolução espiritual, os que estão distante da luz ou das emanações positivas. Conforme a literatura cristã ocidental, se você se encontrar com um lobisomem, cuidado, poderá ser a presença de um espírito sem luz. Um espírito não pode derrubar uma porta, pode? Entretanto, eu já li sobre licantropia em uma revista de ciências. Eu sei que é uma doença da ordem genética que pode alterar alguns traços físicos e mentais do paciente, e assim causando comportamentos caninos e alta agressividade. Entretanto, algo parecia não me convencer. Eu estava olhando a página sobre licantropia quando lá pelas 4:30 da madrugada, no meio do silêncio total daquela noite, um uivo estridente soou próximo do departamento e se assemelhava com um uivo de cachorro do mato. Aquilo era meio rouco e bem longo. Apanhei a minha pistola, destravei e corri para a janela do departamento e olhei em direção ao barulho. Mas eu não vi absolutamente nada. Entretanto, a sensação de que era observado era constante. Ainda sem conseguir ver nada, eu fitei ao longe nas montanhas, mas não vi absolutamente nada. As coisas estavam ficando muito estranhas, bem mais do que já estavam. O sol logo raiou e trouxe com ele o turno dos soldados pela manhã. Era a minha chance de descansar e sair daquele departamento. Eu levei comigo as amostras que recolhi. Não sei exatamente por que fiz isso, apenas o fiz. Cheguei em casa, fiz algo para comer, tomei um banho e me deitei na cama para dormir. Então algo fez um barulho na minha porta. Era um som estridente, como se algo batesse forte na porta. Abri os olhos e notei que já era noite. Imaginei que era o tenente me procurando, pois eu deveria ter me atrasado para ir para o departamento. Levantei da cama me vestindo e apanhando as chaves da casa. E logo escuto outra batida, porém dessa vez muito mais forte. Eu, como era muito estressado, disse que logo abriria a porcaria da porta e que tivesse paciência. Desci as escadas rápido e notei que as luzes da casa estavam apagadas. Então eu fui com mais cautela. Afinal, aquele era um ambiente potencialmente perigoso e eu não arriscaria. Logo saquei a minha Magnum da cintura e ao me aproximar da porta para ver quem batia, eu tive uma surpresa. Uma mão peluda socou a porta me segurando pelo pescoço e me puxando com a porta e tudo. Ao me levantar, eu vi o que me puxava. Era uma espécie de cachorro humanoide de uns 2 metros de altura, muito forte e de olhos vermelhos. Os seus dentes eram tão afiados que brilhavam diante da lua cheia. O susto foi tanto que eu logo desmaiei. Não sei por quanto tempo fiquei apagado, mas assim que acordei, olhei para o meu redor e vi que estava no acampamento cigano, e que todos os ciganos estavam se transformando naquelas bestas semelhante àquela que me agarrava. Atirei várias vezes contra as bestas, mas não surtia efeito.
E foi aí que o ataque inevitável aconteceu. Acordei suando e cansado por volta de 4 horas da tarde na minha casa. Olhei pelas janelas e vi que realmente estava em casa e que tudo aquilo foi um pesadelo. Respirei aliviado e desci para tomar um café e me arrumar para ir mais tarde para o trabalho. Ao descer para a parte da frente da casa, eu encontrei o cigano Diego sentado na calçada. Boa tarde, senhor. O que o senhor faz na minha casa? Aliás, onde pegou o meu endereço? Eu disse olhando para Diego, com um semblante sério de desaprovação. Boa tarde, meu irmão. Me desculpe por te incomodar. Eu queria te pedir desculpas por te incomodar. Eu só vim te trazer um presente em forma de desculpas por minha grosseria e estranheza de ontem à noite. Eu gostaria de te convidar para conhecer o acampamento num dia desses, para conversarmos. Entendo que você é um homem da lei e não queremos confusão com ninguém da polícia. O homem me deu um colar com um pingente, com uma santinha. Ele pôs em minhas mãos e, rindo de maneira simpática, fechou a minha mão e já ia me dando as costas para ir embora, quando tornei a perguntar onde ele conseguira o meu endereço. Peguei com o pessoal da delegacia, senhor. Ou o senhor acha que eu vi o seu endereço em uma bola de cristal? Ele disse rindo, em tom de deboche. Ele saiu para sua casa. Eu presumi. Logo entrei para casa e fui tomar um banho. Ao sair do banho, eu vi que a medalha estava em cima da mesa. Eu a apanhei e a pus no pescoço. Eu nem sei ao certo porquê. Acho que eu estava adivinhando o que viria a acontecer naquela noite. Ao chegar no departamento de polícia naquela noite, o tenente Rafael já me esperava. Ele estava sentado em sua mesa, lendo alguns arquivos antigos e fichas de alguns casos que já estavam em aberto na delegacia de polícia. Inclusive, todos os outros 4 soldados da cidade, todos nós estávamos lá, rindo e falando de ataques de lobisomem e tudo mais. Era uma chacota. E eu acabei entrando na brincadeira também. Falávamos que talvez os ciganos fossem os lobisomens. Assim que mencionamos sobre os ciganos, eu logo disse, se tem um suspeito de verdade, só pode ser o cara do acampamento cigano. Ele sim, é muito suspeito. No mesmo momento, todos se calaram e me olharam com semblantes meio preocupados. Mas antes que pudessem me explicar, o telefone do departamento tocou. Era do hospital municipal. Os médicos estavam avisando que dariam alta para o homem da noite passada. Entretanto, eles queriam aproveitar a miraculosa recuperação do homem para que a polícia o interrogasse. O tenente Rafael, que atendeu a ligação e repassou a situação, o mesmo me chamou para irmos até o hospital, para que eu pudesse acompanhar o interrogatório. Balancei a cabeça em tom de afirmação. Apanhei o meu casaco e a escopeta, pois eu sempre levava uma escopeta na viatura, para um caso de confronto mais pesado. A arma era uma escopeta calibre 12 modificada para atirar com balotes. Balote é uma espécie de munição que dispara um cartucho sólido de chumbo ao invés de uma rajada como na 12 tradicional. Eu carreguei a escopeta e ao entrar na viatura o tenente Rafael me olhou e riu. Uma medalha de São Benedito, Rubens. Pelo que bem me lembro, você era ateu, não era? Eu ri olhando para a medalha, escondendo-a dentro do uniforme e fechando a porta da viatura. Vamos logo, Rafael. Tenho que voltar para o departamento. Eu quero ler o relatório preliminar das perícias da casa. Rafael ligou a viatura e fomos para o hospital. Ao chegar, nos identificamos como sendo da corporação e fomos levados direto para o quarto do homem. Ao entrar, encontramos ele segurando seu filho de 6 meses no braço. A sua esposa estava ao lado dele com um olhar meio assustado, e ele rindo.
Nos identificamos e pedimos que a mulher se retirasse e levasse consigo a criança, para que pudéssemos falar com o solicitante sobre o que havia acontecido na noite passada. Entretanto, o homem pediu que ficasse com a criança em suas mãos, pois ele havia quase falecido, e ter seu filho em mãos era importante para ele. Sem muito espaço para respostas, eu já fui educadamente guiando a moça para fora do quarto e pedindo para que ela nos esperasse do lado de fora. O semblante da moça ainda era de preocupação, e eu não entendi o porquê. Afinal, aquele era o seu marido. Estava acompanhado de 2 policiais. O que de ruim poderia acontecer? Com muito custo, a mulher ficou nos esperando numa cadeira próximo ao quarto. Então, começamos a interrogar o homem. Quando retornei para o quarto, o tenente já havia feito as devidas informações e apresentações formais, e também ligado o gravador. O que exatamente houve em sua casa na noite de 14 de abril de 2014, senhor? Afinal, recebemos uma ligação do departamento informando um problema em sua casa, mas a situação acabou se agravando. Entenda que não estamos aqui para julgar a veracidade da sua informação, e tampouco lhe julgar. Estamos aqui para apurar os fatos ocorridos aquela noite. O tenente dizia enquanto eu observava o rosto do homem, olhando para o seu filho. Os seus olhos tinham um brilho intenso. A pupila estava dilatando como se desejasse a criança em seus braços. Deveras assustador. Eu estava na minha casa ontem com a minha esposa e o meu filho. Nós estávamos conversando sobre algumas coisas da casa, quando ouvi alguém pulando a cerca do quintal. Mandei que ela fosse para o banheiro com o bebê, enquanto eu olhava pelas frestas da porta da cozinha. A essa altura, as portas estavam todas trancadas por precaução, quando vi se aproximar do meu quintal, algo que parecia ser um carro grande. Ele cheirava o ar, como se procurasse algo ou alguém. Até então, eu achava que era só um bicho do mato. Não temos luz no quintal, e a única coisa que o iluminava naquela noite era a grande lua cheia no céu. Mas quando aquilo se levantou para farejar algo, foi aí que eu me assustei. Aquela criatura era imensa, deveria ter uns 2 metros de altura. Tinha pelos grandes que ia até a cintura, mas dali para baixo o pelo era pequeno e dava para ver as feições de homem naquilo. Nessa hora, ele veio correndo e se jogou na porta da cozinha. E logo fez o estrondo em casa. E foi quando eu me assustei e caí sentado no chão com barulho. O meu filho pequeno chorou e a coisa enlouqueceu. Se jogou na porta novamente e quando viu que não dava, correu rápido para a porta da frente. A coisa ia entrar. Eu sabia que ia. Eu peguei uma faca e quando a coisa entrou, eu vi que era o próprio diabo. Ele queria o meu menino, mas eu não iria deixar. E quando eu tentei brigar com o bicho, ele me mordeu e me jogou na parede. Mas deu tempo de dar uma facada naquela criatura. E depois disso, eu não me lembro mais de nada, eu juro, não lembro. O homem já estava em prantos, segurando seu filho. A imagem amedrontadora se desfez. E o que vimos foi realmente um homem fragilizado, com medo de perder o seu filho único. Assinamos o relatório, e quando me levantei para irmos embora, o homem disse que era para nós ligássemos, se soubéssemos de alguma coisa. Ou quando saísse o resultado das perícias. Eu e o tenente Rafael saímos, e deixamos o homem com a sua esposa e filhos. Fomos procurar o médico que o atendera. Quem nos recebeu foi o Dr. Cláudio. Ele explicou que a recuperação do homem havia sido, no mínimo, miraculosa, que ninguém conseguia explicar como uma mordida de cachorro grande e uma compulsão na cabeça se curava tão rápido. Apanhamos mais alguns dados médicos a respeito do paciente e fomos para o departamento. E assim que chegamos, eu logo iria protocolar um caso de histeria coletiva e síndrome do pânico.
mas decidi ler o relatório da perícia. E este relatório era no mínimo estranho, pois o mesmo dizia: os pelos encontrados na cena do incidente prova 1 são de origem animal, de um parente de lobos como o cão do mato ou lobo-guará, bem como também as lascas de unhas prova 2. Os pelos encontrados na cena do incidente prova 1 são de origem animal, de um parente de lobos como o cão do mato ou lobo-guará, bem como também as lascas de unhas prova 2. Prova 2. São igualmente pertencentes ao mesmo animal canino, entretanto a saliva e combinações de na prova B1 e B2 são de origem humana, assumindo assim que o humano atacado tem traços de raiva e saliva muito. Este documento é provisório e pode ser alterado. Perguntei, assustado, ao tenente. Tenente Rafael, o senhor mencionou alguma coisa sobre a perícia para a vítima? Mencionou algo a respeito? O tenente me respondeu, me olhando da mesa dele, que ficava respectivamente longe da minha. De maneira alguma, soldado. Perguntei ao tenente o que constava nos antecedentes do solicitante, para saber se ele já havia feito parte de alguma corporação militar ou se tinha passagem pela polícia. Os resultados eram negativos e o homem era um cidadão qualquer, e portanto não tinha como ele saber dos procedimentos da corporação. Essa situação estava muito estranha. Entretanto, eu não poderia admitir que estaria investigando uma besta sobrenatural. Então me levantei, apanhei o meu casaco, a minha boa e velha escopeta e as chaves da viatura. Pedi para que o tenente me acompanhasse e saímos na viatura. Mesmo com o tenente não sabendo do que se tratava as minhas suspeitas, o mesmo aceitou me ajudar. Fomos ao acampamento cigano, com o intuito de encontrar Diego. Talvez ele saiba algo a respeito da possível fera da noite de 14 de abril. Chegamos no acampamento, era por volta de 7h40 da noite. Encontramos o povo cigano à beira da fogueira, e eles estavam comendo algo e tomando vinho. O desconforto com a nossa presença era notório, e sabíamos que não éramos bem-vindos. Mas eu precisava saber o que eles diriam sobre aquilo. Boa noite, pessoal. Eu gostaria de falar com o Diego. Vocês sabem onde ele está? Os ciganos apontaram para uma pequena tenda aberta no fundo do acampamento. Eu agradeci e fui em direção à mesma. Encontrei Diego lá, sentado numa almofada vermelha. Ele olhava para mim com um semblante de felicidade e parecia estar contente que eu estava ali. Boa noite, policial Rubens. Veio conhecer o acampamento ou está a trabalho? Respondi que estava a trabalho e não poupei tempo. Já fui contando a ele o que havia acontecido e o que eu achava que havia acontecido na noite do dia 14. Contei a ele sobre os pesadelos e sobre a postura estranha do homem em sua recuperação miraculosa. Diego, admirado, se levantou e chamou o tenente para dentro da sua tenda. Fechou as cortinas e começou a nos explicar. Seu Rubens, o meu povo é muito sensitivo e a minha família, em especial, recebeu de nossos ancestrais o dever de caçar esse mal específico. Este dom de caçada e proteção nós herdamos e passamos de pai para filho há anos. O que vocês chamam de lobisomem é uma projeção espiritual sobre uma pessoa. É algo semelhante a uma possessão, mas com traços mais fortes e sem a possibilidade de um exorcismo. Essas criaturas têm que ser exterminadas. Depois que uma pessoa comum é mordida, a maldição passa, e a pessoa que recebe a maldição se torna incapaz de resistir à sede de sangue. Em breve, o seu amigo será um deles também, a menos que eu o mate. Bem, mas já vou lhe dizer, não precisa de nada especial.
ou pelo menos tão especial. Nada de bala de prata ou coisa assim. Basta abater com uma arma forte e separar a cabeça do corpo. E depois disso tudo, estará em paz novamente. Ele dizia, me olhando no fundo dos olhos, e eu apenas o observava com um tom de deboche. Eu não acreditei em nada do que aquele homem dizia. Pessoalmente, achava que ele era louco, ou algo do tipo. Até que recebi uma chamada pelo rádio. O departamento informou que a solicitante era a esposa do homem atacado na noite anterior. Eu pedi para que Diego e os seus familiares não saíssem da cidade, até que eu pudesse voltar para esclarecer tudo aquilo. Ele me disse que eu deveria manter a medalha que ele me dera à vista, e que isso me protegeria contra o mal. Ele me olhou e disse que se a mulher tivesse filhos não batizados ou menores de 7 anos, que era aconselhado eu tirá-los de perto do homem atacado. Que se porventura ele tivesse herdado a maldição, em 4 dias ele se transformaria por completo numa besta, como aquela que o atacou. Enquanto saímos do acampamento, ele esbravejou. Sei que você acha isso muito fantasioso e que não acredita nisso, mas faça o teste. Exponha ele a objetos sagrados. Aproxime a sua medalha a ele e veja como ele se revela com fúria e descontrole. Mas tenha cuidado. Liguei a viatura e fomos para a ocorrência. Pois agora a solicitante era a esposa do homem atacado. Assim que chegamos, vimos que os moradores próximos haviam amarrado o homem numa cadeira e que ele gritava muito e tentava a todo custo agredir a todos ali. Já descemos, afastando a todos das proximidades do homem. A esposa do mesmo chorava, abraçado ao bebê dentro da residência. O homem parecia reagir ao choro da criança. Acionamos uma ambulância do SAMU e fui atender a moça. Conversando com ela enquanto a ambulância chegava, ela me relatou que ao cair da noite, o seu marido, que era sempre muito cuidadoso e dedicado, havia se transformado num verdadeiro monstro. Ele gritava muito e batia nas paredes, se queixava de uma dor de cabeça e dor nas costas. E dizia que algo estava perto e o chamava. E por fim, ele se virou contra ela e a criança. Eu perguntei se ela tinha para onde ir e se tinha um parente próximo para recebê-la, pois nesse caso eu recomendei que ela deixasse o seu marido por um tempo, pelo menos até ele ser diagnosticado. A moça disse que aquele não era o seu marido e que desde a noite passada ela havia notado algo muito diferente nele e que o mesmo não se comportava como antes. Também disse que não tinha nenhum parente na cidade e que havia se mudado da região sul do país para morar com ele e que só poderia voltar para casa com 2 dias após comunicar a sua família, o que daria numa quinta-feira. Entrei em contato com a assistência social e conseguimos uma casa de um pastor evangélico para ela passar a noite. Enquanto ela arrumava as suas coisas, eu fui ver o homem, que estava sedado numa maca da SAMU. Vale a pena testar o que o Diego disse, só para saber. Me aproximei do homem e expus a medalha. O homem estava sedado, completamente inconsciente, mas quando me aproximei, o homem se ergueu, esbravejando para que eu me afastasse, enquanto os enfermeiros o tentavam segurar. Os enfermeiros falharam e o homem se soltou. Ele rosnou para mim como um cão. Em seguida, uivou como um lobo. O uivo foi tão alto que os enfermeiros tiveram que se abaixar e tamparem os ouvidos. Em seguida, ele saltou para fora da ambulância e saiu correndo em direção à mata que cercava as casas ao redor. Eu estava atônito. Fiquei de pé, olhando para o nada, sem saber como aquilo seria possível.
A esposa saiu de casa com o bebê desesperada. Ninguém poderia explicar aquilo. O tenente Rafael a conduziu até a viatura e veio até mim dizendo que deveríamos sair logo dali, que o homem louco poderia voltar e machucar alguém. E disse também que eu ficaria responsável pela guarda da mulher e que naquela noite iríamos dormir no carro fazendo guarda à casa do pastor, caso o homem retornasse. Uma chuva grossa e tempestuosa começou a cair naquela noite. Um péssimo presságio, eu diria. Entramos no carro e seguimos para a casa do pastor. No caminho, passando por uma rua muito estreita e de casas simples, avistamos, a uns 300 metros, um cachorro sentado no fim da rua. Era um cachorro imenso, e depois dos acontecimentos da noite, decidimos não arriscar. Paramos o carro e desembarcamos armado, apontando para aquela coisa. O tenente Rafael olhando a retaguarda, e eu olhando para a criatura. Saquei a escopeta e atirei em direção à coisa para assustar. A coisa se levantou e se pôs de pé. Uivou bem alto, e em seguida escutamos outro uivo aproximando de nós, como se fosse uma resposta. Entretanto, o segundo uivo vinha das matas ao redor. Nesse instante, em um reflexo de medo, eu atirei em direção do segundo uivo. E quando me virei para a criatura, eu não mais a vi. Por segurança, entramos na viatura e seguimos em frente, e fomos para a casa do pastor. O silêncio que estava naquele carro estragava o medo que todos ali estávamos sentindo. E aquela constante sensação que estávamos sendo observados só piorava a situação. Alguns minutos depois, chegamos à casa do pastor. O tenente ficou dentro da residência e eu fiquei na viatura, vigiando a casa. E assim ficaríamos a noite toda. A chuva era forte, e isso impedia que eu via claramente. O clima frio e confortável, aliados ao susto e ao cansaço daquela noite, me fizeram pegar no sono facilmente. Mas algo me acordou. E assim que abri os olhos, eu pude ver novamente a criatura que havia visto mais cedo. E dessa vez ao lado do homem. Ambos pareciam estar travados na frente da casa do pastor, pois algo parecia impedir que eles adentrassem a casa. E isso os enfurecia. Eu não ousei chamar a atenção. Provavelmente isso acordaria a família do pastor e a mulher do homem. E mesmo sendo arriscado, eu apenas observei, por uns 40 minutos. As criaturas olhavam vez por outra para a viatura, mas era como se a criatura não pudesse nos ver. Por volta de 4h40 da madrugada, eles saíram correndo e não voltaram mais. Eu fiquei em choque e não fazia ideia do que fazer. Em minha cabeça, eu decidi ir ver o Diego para pedir ajuda. Esperei o sol raiar e a outra guarnição chegar para partir. Eu e o tenente Rafael fomos para o departamento, mas não assinamos nada. Optei por descansar um pouco e logo em seguida iríamos falar com os ciganos sobre o que havia acontecido. Neste descanso não houve anormalidades como pesadelos ou coisas assim. Apenas dormi e acordei por volta das 2 da tarde. Ao acordar, tomei um banho, troquei de roupa e apanhei a minha arma pessoal. Um revólver Taurus, calibre 38. Passando pela casa do tenente Rafael, eu vi que ele já me esperava. Eu nem desci do carro. Ele veio ao meu encalço e fomos para o acampamento cigano. Ao chegar, fomos bem recebidos, na medida do possível, é claro. Afinal, o povo cigano não era tão receptivo. Novamente ele nos recebeu com um sorriso no rosto. Porém, dessa vez, ele estava com os filhos e filhas e a sua esposa. Ele pediu que nos deixasse a sós. E assim o fizeram.
Ele já foi logo falando, sem nem mesmo o questionarmos em nada. Então, testou e ele reagiu de maneira grotesca, não é mesmo? Essas criaturas são assim mesmo. Geralmente, eles reagem mal a objetos sagrados. Se ele era pai de um bebê não batizado, ele só vai se aquietar se tiver a criança. E se ele se transformar a primeira vez, ele será imbatível. E só Deus sabe do que uma fera dessa é capaz de fazer na primeira transformação. Recomendo que vocês o matem logo, antes que ele encontrem as suas casas ou familiares. Agora, quanto à besta que mordeu aquele homem, eu já sei onde ele está. Nós nem havíamos falado nada para ele, e ele já sabia tudo o que havia acontecido. Mas acreditei nele, e decidi confiar em seus poderes mediúnicos. Estávamos rastreando esse homem já faz meses. Por onde ele passa, a fera é avistada. Vamos pegá-lo na quinta-feira. Ele está numa pequena tenda sozinho, próximo ao rio, e vamos caçá-lo e matá-lo. Vocês não podem nos ajudar, é lógico. Não estão preparados, mas podem deter o outro homem. E não comentem com ninguém. Não sabemos quem esse homem conhece, e nem em quem confiar. Finjam que não sabem de nada, e façam seus trabalhos normalmente. Amanhã vocês vêm até aqui, e vamos lhe dar as armas certas, e lhes passar o plano geral. Do acampamento, voltamos ao departamento. Não brincamos com assunto de trabalho. Muito pelo contrário. O tenente Rafael disse que trocaria comigo no turno de vigia, e que eu dormiria na casa, e ele no carro aquela noite. E eu nem sequer discordei. Fomos para a casa do pastor, e fomos muito bem recebidos. E um pouco antes de nos recolhermos, o pastor nos chamou em seu quarto. Ele disse que queria orar por nós, em particular, pois estava sentindo que algo perigoso nos acompanhava aquela noite. Ao chegar no quarto, ficamos de joelho, e ele orando, pediu proteção divina para nós. Pediu que Deus nos protegesse e olhasse para nós naquela noite, e que os anjos celestes nos protegessem de todo o mal. Dissemos amém no final de sua oração, e dirigimos aos nossos postos. O tenente ligou a câmera de segurança da viatura para tentar gravar algo, e eu fiquei olhando pela janela. Eu não dormi nada aquela noite. Entretanto, aparentemente a oração do pastor havia funcionado, e nada aconteceu. Quer dizer, não vimos nada naquela noite. O nosso rádio não parava de tocar. Eram soldados solicitando apoio em ocorrências envolvendo ataques de animais e brigas com um homem misterioso que deduzimos que seria o rapaz da noite passada. Parece que a oração do pastor havia mesmo afastado as coisas de nós naquela noite. Quando o dia amanheceu, saímos da casa do pastor e fomos direto para o acampamento cigano. Nem passamos no departamento para assinar a papelada do turno passado, pois estávamos bem ansiosos para aprender o que fazer. A essa altura, eu já não me importava mais com meu posto de ateu, ou sequer me incomodava com as expressões religiosas. Não havia nada na ciência que explicasse essa situação, e tudo o que eu queria era dar um fim nessa confusão toda. Ao chegar no acampamento, fomos recebidos por alguns jovens que eu não tinha visto na noite passada. Eles logo nos levaram a uma tenda onde o Diego lia algo para os menores. Sentamos e observamos eles contar aquelas histórias. Ao terminar aquela história, Diego nos levou para a tenda particular dele e nos pediu para descansar um pouco. E disse que deveríamos dormir, pois a tarde e a noite seriam exaustivas, e ele não poderia permitir que nós atrapalhássemos a caçada, pois as outras famílias enviaram seus caçadores mais experientes para essa caçada, e que essa noite tudo acabaria, mas não permitiria
que nós atrapalhássemos tudo. Obedecemos. Entretanto, eu não consegui dormir em meio a esses estranhos. Por isso, eu e o Tenente Rafael decidimos voltar para minha casa e dormir por lá mesmo. Seria mais seguro do que dormir em meio a um monte de estranhos. Por mais que fôssemos aliados, eu ainda não confiava neles totalmente. E assim o fizemos. À tarde, voltamos para o acampamento para o dito treinamento. Levamos as escopetas e as nossas pistolas pessoais. Aprendemos que o importante é acertar a fera, não importa onde, pois atirar na fera o enfraquece, como em todo animal. Aprendemos que caçaríamos de 2 em 2, para evitar que fôssemos surpreendidos pelas costas. Aprendi também a silenciar e ouvir a mata, e não atirar sem me confirmar que realmente atirava na fera. A última coisa que queremos é atirar uns nos outros. E por fim, todos nós passamos por um círculo de orações ciganas para proteção espiritual. Ao crepúsculo, por volta das 18 horas, Diego nos reuniu no centro do acampamento para poder contar o plano e especificar as ações daquela noite. Vamos nos dividir em 6 grupos de 2 pessoas. Os policiais vão fazer a segurança da moça e levar ela até a rodoviária. Vão escoltar ela de viatura até a saída da cidade, pois tenho certeza que o transformado vai querer o bebê dela. Então mais 2 vão ficar na saída da cidade para uma eventual aparição da besta. Assim, os 4 podem pôr fim nesse troço. Como ele é mais fraco, será mais fácil de vocês darem cabo dele. Os outros 2 vão comigo para a casinha velha abandonada, aos pés da serra. Com certeza, é lá que o lobo de verdade se esconde. Se profanarmos a casa dele, ele virá até nós. Então, vamos dar um fim nele. Se tudo der certo, vamos dar um fim nisso ainda hoje. A operação começa hoje, às 9 da noite, e vai acontecer em 2 partes, ao mesmo tempo. Boa sorte! Eu e o Tenente Rafael acenemos com a cabeça em tom de afirmação e fomos para o departamento. Quando chegamos lá, topamos com somente a metade do contingente. Os soldados que estavam lá alegaram que muitos dos policiais não deram conta das coisas da noite passada e, por medo, haviam pedido afastamento ao secretário de segurança. Fizemos pouco caso para não dar na telha. E por volta de 8h30 da manhã, eu e o tenente decidimos sair para podermos patrulhar. É óbvio que o intuito não era esse. Na verdade, iríamos fazer a escolta da moça e seguir com o plano. Chegamos na casa do pastor por volta de 8h40 da manhã e ela já nos esperávamos para a escoltarmos até a rodoviária. O pastor veio também para ajudar com as malas e tudo mais. E assim que chegamos na rodoviária, o ônibus dela já estava lá. Em seguida, a moça embarcou, entramos na viatura e ficamos de olho em volta. Ao mesmo tempo, Diego nos chamou no rádio, numa frequência que havíamos definido para a ocasião. Ele dizia estar pronto, e às 9 em ponto ele entraria na casa. Ele deixou o rádio transmitindo em canal aberto para podermos nos comunicar sem ter que tirar as armas da mão. Às 9 em ponto, o ônibus saía da rodoviária e Diego começava a avançar em direção à casa. E foi quando Diego falou pelo rádio que algo estava muito errado. Eles haviam invadido a casa do lobo, entretanto, nada havia acontecido até então. 10 minutos depois, algo muito estranho aconteceu. Diego em silêncio. Nenhum sinal do lobo. Nós já esperávamos que ele aparecesse na saída da cidade. Olhamos atônitos e procuramos nas planícies enquanto andávamos devagar. Mas do nada, o ônibus parou. O silêncio era aterrador, e ao olharmos para frente, vimos o homem, o esposo da mulher, parado a uns 20 metros do ônibus. Ele estava nu e muito sujo de sangue.
aparentava feições animalescas e olhava diretamente para o motorista do ônibus. Acelerei o carro, ultrapassei o ônibus e fui no intuito de atropelá-lo. Mas ele pulou por cima da viatura, e foi quando os faróis da viatura iluminaram 2 corpos no chão. Eram os 2 ciganos que deveriam nos ajudar. Desembarcamos da viatura, mas não vimos mais o homem. Corremos para o ônibus. Mas, ao nos aproximar, ouvimos os gritos de pessoas dentro do ônibus. O motorista abriu a porta, mas antes mesmo que entrássemos, alguém abriu a janela de emergência, e algumas pessoas pulavam e outras gritavam. Quando entrei, não podia acreditar no que os meus olhos estavam vendo. Era um animal imenso, meio curvado, que aparentava ter 2 metros de altura, com caninos imensos e unhas afiadas. Aquilo olhava para a moça e para o bebê, com sede de sangue. O pastor estava entre ele e a moça, e o monstro não tirava os olhos dele. Eu não conseguia entender como aquilo aconteceu. O homem estava do lado de fora. Como ele já estava do lado de dentro? Mas não dei espaço para passarem. Eu e Rafael abrimos fogo. Descarregamos as armas na criatura e acertamos uns 4 ou 6 tiros. A fera uivou bem alto e saltou pela janela. Rafael logo recarregou e virou para trás. O motorista não estava mais lá. Com os barulhos de tiros, nem ouvimos mais nada. Chamei Diego no rádio e contei o que estava vendo. Ele mandou eu trancar a moça no banheiro do ônibus e montar guarda e esperar. E logo ele chegaria com reforços. O pastor entrou no banheiro com a mulher e o bebê. As criaturas rodeavam o ônibus rosnando e pulando contra o ônibus, que por sua vez balançava como se fosse capotar. Eu estava certo de que esse seria o meu último dia de vida. O tenente Rafael olhava para mim com um semblante de medo. A essa altura não tínhamos mais esperança e achávamos que os ciganos chegariam e as feras os matariam, como fez com os 2 ciganos, emboscando na saída da cidade. Mas para nossa sorte, ouvimos o estrondo de um tiro, e em seguida um uivo seguido de uma rajada de tiros, que varavam a carroceria no ônibus. Uma mistura de alívio e medo tomou conta de mim. Eu sabia que os ciganos haviam chegado, mas eles estavam tão empenhados em matar as criaturas que esqueceram que estávamos no ônibus. Foram muitos tiros, que por pouco não atingiram o tenente, que se jogou no chão. Segundos depois, Diego subiu as escadas do ônibus e, nos olhando encolhidos, nos mandou entrar na viatura e que deveríamos ir rápido para o acampamento, pois as feras voltariam logo. Ao abrir a porta do banheiro para pegar a moça, tivemos mais uma notícia ruim. Um dos tiros das armas do cigano havia atingido o pastor no peito, o levando a óbito. Pegamos a mulher e o bebê e os levamos para o carro. E ao nos dirigirmos para o acampamento, no caminho daquela estrada de terra, vimos ao longe uma das feras nos esperando. Pisei fundo no acelerador e o tenente logo apanhou a arma. A moça se abaixou no banco de trás, protegendo o bebê. Foi quando notei que um dos faróis das motos do cigano se apagaram. E assim sucessivamente, até sobrar somente o Diego. Neste momento de distração, eu senti algo pular no teto do carro. E olhando para frente, eu notei que a fera não estava mais lá. Em um rápido reflexo, eu freiei a viatura na intenção de derrubá-la. Mas na freagem, ele se segurou no teto com tamanha força que as suas garras perfuraram o teto. Num acesso de fúria, a criatura pôs a mão pela porta e arrancou o tenente de dentro da viatura.
com um só golpe, o arremessando longe. Em contrapartida, eu apontando a minha pistola de dentro da viatura, atirei cerca de 8 vezes contra a criatura. Aquilo urrou muito alto, me fazendo tapar os ouvidos. Olhando pelo retrovisor, eu vi Diego lutando com outro bicho. Ele estava com um facão em mãos e a sua arma estava muito longe. Aparentemente, ele havia sido desarmado. Dei mais 2 tiros na fera do teto do carro e aquilo saiu correndo para a floresta. Eu desci da viatura para ajudar Diego, mas era tarde demais. Tudo que vi foi um último ato de heroísmo. A fera mais nova apanhou Diego pelo braço e, o trazendo para perto, enfiou as garras em sua barriga. E à medida que as suas garras entravam, ele chorava de dor. Mas em um último ato, ele olhou no fundo dos olhos daquele demônio que o segurava e, com o facão, ele apoiou no pescoço da fera. E com a outra mão, ele puxou a fera para perto, se suicidando e também matando a fera que o segurava. Os urros da fera, que se engasgava com a lâmina, eram terríveis. Em seguida, veio os gritos da mulher que gritava o nome do seu marido, ao passo que a fera voltava a ser de fato o seu esposo. A lua cheia iluminava aquele banho de sangue insano e inexplicável. Mas esse não era o fim. Ouvi de longe a voz de Rafael que gritava um nome. Olhei para ele e vi-o apontar para o lado oposto do corpo de Diego. E o que eu vi foi a visão do próprio diabo. A fera mais velha, de pé, próximo aos corpos sorrindo, mostrando aquelas presas demoníacas e terríveis. Logo escutei mais um tiro. Era Rafael, no último esforço de me salvar. Ele disparou contra a fera com a escopeta, mas ela veio correndo na minha direção e me derrubando foi em direção a Rafael. Ele gritava e implorava por sua vida, enquanto chorava, pedindo desculpas. Por ter batido com a cabeça, eu desmaiei por alguns instantes. Acordei com Rafael estraçalhado em minha frente, e em sua mão havia um papel. Eu apanhei, e antes de poder abrir, eu senti algo me virar. Gelei a espinha por achar que era um monstro, mas o que eu vi foi um homem. Um senhor de cabelo grisalhos e barba grande. O homem estava nu, e eu não raciocinei direito. Ele me pôs sentado, encostado a uma árvore, olhando para a lua, e começou a dizer: "Você é um homem diferente de muitos que já conheci por toda a minha vida. Conheci pessoas que queriam poder, queriam alcançar coisas. E você parece ser só mais um ser insignificante. E saber disso faz você gostar. Você é só um homem mau que finge ser bom. E finge muito bem, eu tenho que admitir. Não tenho planos ou coisa assim. Passei anos controlando a minha fome, me alimentando de vacas e animais da mata. Até que um dia, um certo homem me enfureceu num bar. E não teve jeito. Quando a noite veio, eu deixei a fera ter o controle. O problema é que isso é como uma droga viciante. E agora estamos aqui. Hoje será a sua última noite vivo. Mas queria que soubesse que você finalmente poderá descansar. E voltará a ser a coisa insignificante que está acostumado a ser." Então, neste momento, eu notei que o homem que estava em minha frente era a criatura, e que aquele seria o meu fim. Mas eu não morreria sem lutar. Não sem lutar. Eu não fui criado para ser um covarde. Apanhei o canivete da corporação e me pus de pé, olhando para ele diretamente. "Vejo que é corajoso, rapaz. Será um prazer dar um fim a um homem como você. Eu odeio essa gentinha que fica aí, implorando pela vida." Ele ria enquanto as suas feições mudavam. Ele se abaixou e se contorcendo como se estivesse sentindo muita dor. E eu, mesmo desesperado,
e surpreso com tudo aquilo, não pude vacilar. Era a minha vida que estava em jogo. Corri para cima daquilo com muita fúria. E encravei o meu canivete em suas costas, o fazendo urrar. Em um movimento, ele me jogou contra a viatura. Caí de maneira muito forte e desloquei a minha perna. A criatura veio para cima de mim devagar. Ela parecia apreciar o meu medo e a dor. A sua boca enorme salivava como quem aprecia uma imagem de uma picanha ao ponto de um rodízio de carnes. A criatura se abaixou e apoiou-se sobre a minha perna machucada com uma de suas pernas, me fazendo gritar de dor. E foi quando eu ouvi o som de tiros de uma escopeta, e rapidamente eu procurei por Rafael, que se encontrava morto e estraçalhado. Diego também estava morto, ao seu lado. E assim que eu olhei na direção do tiro, eu vi a mulher que estava na viatura, segurando a escopeta e tremendo como vara verde. A criatura ficou de pé e olhou para ela. Sem urros ou barulhos, a criatura cambaleou para trás e vimos na cabeça da criatura o buraco de uma bala de escopeta calibre 12. Me ergui, aos poucos, sem movimentos bruscos, para não assustar a mulher que segurava a escopeta com muito medo. Calma, moça. Mantenha calma e abaixe a arma. Está tudo bem. Calma. Acabou o pesadelo. Eu falava enquanto caminhava em sua direção. Pouco a pouco, a moça foi abaixando a escopeta e do nada ela desabou a chorar e abraçou seu bebê dentro da viatura. Assim que entrei na viatura, apanhei o rádio e chamei a corporação, que enviou apoio e paramédicos para o local. Eu assinei um boletim de ocorrência fazendo parecer que o senhor morto fosse um serial killer, que fazia os seus assassinatos parecerem ataques de animal. Foi a única maneira de acobertar essa loucura. Quanto a mim, eu temo que o que houve comigo foi o pior, pois ao me jogar contra a viatura, a fera acabou fazendo arranhões profundos em minha perna e barriga. Esses arranhões profundos sumiram sem nem deixar cicatriz. E desse dia em diante eu tenho que me trancar em um quarto com correntes grossas e um crucifixo na porta. Junto ao cadeado, eu uso a medalha de São Bento que faz com que a fera não tenha forças de quebrá-lo. Eu me mudo de cidade em cidade a cada 6 meses e não tenho amigos, familiares ou sequer conhecidos. Eu não tenho emprego ou renda. Eu vivo de reciclagem e morando nas ruas. O máximo que consigo, eu procuro um barraco para me prender. E no dia que não conseguir mais, eu mesmo me darei um fim. Infelizmente, eu carrego comigo agora essa maldição terrível. Mas por ver o que a criatura fez com os meus amigos e com os ciganos, eu me distancio de todas as pessoas e tento controlar essa fera dentro de mim, pois jamais serei um daqueles. Meu distintivo, junto com a minha arma e uniforme, está no meu armário. Quero que deem os meus outros bens a instituições de caridade. E a casa e o terreno eu quero que dei para a família cigana que está na cidade. Muito obrigado, corporação, pela oportunidade. E adeus. Assinado Rubens Matos Silva, ex-soldado da Polícia Militar e atual andarilho amaldiçoado. Boa noite.